Gestão de riscos e desastres no Brasil e no mundo são assuntos do livro de estreia da advogada Cristiana Freitas. Ela pesquisou um tema ainda pouco estudado no Brasil e conta os detalhes aqui pra gente. Antes, eu converso com uma escritora que colocou no papel a história de uma brasileira que abriu as portas da própria casa para receber meninas e meninos abandonados. E olha só, até hoje já foram mais de 2.500 acolhimentos. Psicóloga, a Adriana Cortland contou a saga da pernambucana Maria da Glória, a Glorinha, no livro A Casa da Vida. Tudo bem, Adriana? Tudo bem? Muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom, eu sei que seus pais e seus avós liam bastante. Você também sempre leu muito e escreve. Sim. Você tem 3 livros publicados e o mais recente deles está aqui comigo, eu começo direto por ele. A Casa da Vida, que tem como base, né, uma história impressionante de uma brasileira, de uma pernambucana impressionante, que é a Glorinha. Que história é essa? Quem é Glorinha e como é que você a conheceu, Adriana? Glorinha é a mulher mais fantástica e, de uma certa forma, ela é um milagre da vida. Eu a conheci em 2002 fazendo um atendimento psicológico, eu sou psicóloga clínica, e na casa dela, ela tinha acabado de perder um filho assassinado 2 dias antes, e ela não queria sair do quarto. E uma amiga pediu que eu fosse conversar com ela. Eu fui, achando que ia para uma casa comum, uma família, e eu chego no lar, o lar da criança Padre Cícero, onde ela mora, imenso, lindo, cheio de crianças, um berçário lotado de bebezinhos lindos, e aquilo mexeu muito comigo, conhecer essa senhora que, naquela situação, e ao mesmo tempo a administradora daquele lar. Ela se culpava de querer ficar no quarto, naquele luto, e ao mesmo tempo tinha que voltar para o trabalho. Eu fiz esse atendimento e voltei alguns dias depois com um livro sobre luto para ela, para ajudá-la naquele processo. Ela agradeceu, mas não recebeu o livro. Aí eu perguntei por que era um livro tão importante. Ela disse que eu sou analfabeta. Aquilo já me impressionou, porque ela administra aquilo tudo com um esmero, com uma competência e, ao mesmo tempo, não frequentou a escola. Linda, bem vestida, toda elegante. Aquele contraste já mexeu comigo. Pouco tempo depois eu volto lá, Glorinha, para visitá-la. Glorinha estava com um bebezinho, assim, uma coisinha de 1 quilo, mínimo, no colo, que ela tinha acabado de resgatar do lixão, onde ela ia com frequência procurar ver se não tinha alguma criança abandonada. Quando eu vi aquilo e quando eu escutei essa história, quando eu vi aquele bebezinho, naquela hora eu decidi que eu queria contar a história dela. Eu não conhecia muito, mas eu senti que era algo fenomenal. E ela concordou com isso? De jeito nenhum. Eu levei 13 anos, isso foi em 2002, eu comecei as entrevistas em 2015, 13 anos. No começo não muito, mas nos últimos 5 anos, a partir de 2009, 2010, insistindo loucamente para ela me deixar escrever a história dela, que ela não queria, por vários motivos. É uma história muito triste. Glorinha também foi abandonada na infância, passou muita fome, muita dificuldade. Ela vem da miséria, não dá nem para descrever. E ela tomou uma decisão, quando ela ainda era criança, que era de dedicar a vida dela para impedir que outras crianças vivessem o que ela viveu. E ela consagrou a vida dela para isso e realmente fez isso. Na verdade, ela abriu a casa dela para todas essas crianças e adolescentes e adultos. Sim, sempre, sempre. Não, mesmo quando ela era muito pobre e morava em um barraco, ela trazia crianças abandonadas para casa. Nem que fosse para dar um prato de comida ou um banho, porque não cabia, mas ela fez. E por que ela não queria que você publicasse? Por que ela não queria essa história publicada? Ela dizia assim, nossa, é tão triste, quem é que vai se interessar por uma história tão difícil? E o foco, na verdade, a gente conversou sobre o foco não é a tristeza ou a dificuldade, o foco é a superação, primeiro dessa mulher, né, e de sua família, uma história de superação, e também de cada um que passou por lá, cada um que passou conseguiu superar um destino miserável. E o que pensa a família biológica, Adriana? Os filhos, eles gostam, não gostam? Eu acho que ela não perguntou se eles gostavam ou não. Ela foi fazendo e eles foram se inserindo nesse contexto. Tem uma história curiosa da Meira, segunda filha da Glorinha, que estava na escola e a professora perguntou, agora a gente vai falar sobre a família, quantos irmãozinhos cada um de vocês tem?
cada um dizia 2, 3, 5, e a Miri, eu não sei quantos irmãos eu tenho. Aí de noite ela foi contar, contou 95. E o dia seguinte ela chega na escola e fala, eu já contei, nós somos 95 filhos, 96 com ela. E a professora falou, isso é mentira, é feio mentir. E ela diz, não, é verdade, vai lá ver. Enfim, para eles, até hoje, eles são todos irmãos. Quem passou por lá é irmão, eles não fazem a menor distinção. E já foram aí 2.500 pessoas aproximadamente? Aproximadamente 2.500 pessoas, a maioria crianças, passaram pelo lar da Glorinha. E a gente fala muito de Glorinha porque ela é realmente fenomenal e é uma mulher muito exuberante, muito comunicativa. Ao lado dela vive Israel, o esposo, e ele é muito silencioso. A gente fala dela, mas ao lado há uma força silenciosa maravilhosa, que é o esposo dela, que concordou com essa aventura, não era a dele, não era o sonho dele, mas ele embarcou no sonho da mulher dele. E hoje é o sonho dele. Passou a ser. Ele, na minha entrevista que ele me deu para o livro, ele disse que levou uns bons 20 anos para entrar no sonho dela, porque não era o que ele queria. Mas ele foi vendo o tamanho do trabalho, a beleza do trabalho de acolhimento dela e foi abrindo mão. Com todos os problemas que ele teve que enfrentar, ele entrou no sonho dela. E como é que ela está hoje? Como é que a Glorinha está hoje, o Israel, essa família grande? Israel está muito doente, isso é um motivo de tristeza para todos nós. Ele não está muito bem de saúde, o que também entristece demais a Glorinha. Ela participou de todos os eventos, ela é muito positiva, mas a ideia de que ela vai ter que se despedir dele brevemente é uma ideia muito triste. Agora, mesmo assim, e por isso também eu admiro mais ainda, porque ela trabalha normalmente, ela faz o que ela tem que fazer. Acolhe os bebês, que a vara da infância manda, e faz o trabalho dela com profissionalismo e com um amor contagiante. Você falou aqui no comecinho da nossa entrevista que não é um livro só triste. Até a Glorinha não queria um livro só triste, né? Não. A gente tem boas histórias também, não tem? Tem porque ela mesma conta, ela ri muito dela. Como ela não frequentou a escola, ela vem do interior, ela veio de Juazeiro do Norte, nasceu na década de 40. Ela é pernambucana, mas foi criada em Juazeiro. Ela era muito ignorante, então ela chega em Brasília, no começo da década de 70, vê um prédio grande com uma bandeira do Brasil, aí ela pensa assim, lá mora o presidente, eu vou ver se ele não quer comprar minhas roupinhas, ele deve ter filhos pequenos, então com certeza ele vai adorar conhecer minhas roupinhas. E ela bate na porta do BRB procurando o presidente da República, para mostrar para ele e para a esposa dele os bordadinhos que ela tinha trazido do Nordeste. E são histórias hilárias, porque na cabeça dela isso era perfeitamente admissível, que ela ficasse amiga do presidente. Por que não? Ele podia virar o compadre dela. Então ela conta esses gafes da vida dela, até ela entender onde ela estava, até ela entender o que é uma cidade grande, você morre de rir. Então tem coisas assim. É uma história impressionante, uma história que dá para ver que te fascina. Muito. Você mora há 30 anos na Alemanha, está aqui lançando o livro, voltará para lá daqui a pouquinho, mas fez questão de vir aqui para lançar esse livro e fez questão de escrever essa história, não é isso? Eu fiz questão de escrever essa história, eu diminuí o meu ritmo enquanto psicóloga clínica para poder me dedicar a esse livro. Nos últimos 6 meses eu só estava atendendo um dia na semana, o resto foi todo para concluir, para rever, para estar nessa história. O projeto levou 2 anos, eu vim várias vezes ao Brasil para fazer entrevistas com ela, com amigos, com a família, com vários colaboradores, anjos da guarda do lar, né? Foram 50 horas de entrevista só com Glorinha e mais não sei quantas com todo esse grupo que participa da vida e da obra dela. E 2 anos ouvindo histórias, escrevendo, um processo bem caótico de construção do livro. Eu tenho essa curiosidade, como é que foi esse processo de construção? Nesses 2 anos você fez muitas entrevistas, escreveu bastante. Como é que era o seu processo? De escrever todo dia, toda semana? Todo dia. O livro é um extrato da vida dela, é um extrato representativo, mas eu escutei mais de 200 histórias.
todos os tipos de histórias. Então, fazer a seleção e fazer uma coisa... Eu fiz questão de não contar uma história cronológica. A gente passeia no tempo, vai e vem na infância de Glorinha, Glorinha menina, Glorinha senhora, Glorinha mulher de 30 anos. Por que eu fiz isso? Eu escolhi o viés da criança para contar essa história. Porque a infância da Glorinha foi aquilo que determinou o engajamento dela. E sempre, até hoje, quando Glorinha acolhe e recebe um bebê que vem enviado pela vara da infância, ela lembra dela. É claro que ela não lembra de quando ela era bebê, mas ela lembra da história trágica dela, que até hoje faz parte das emoções dela. Então, a menina da Glorinha está sempre presente. Quando ela vê uma criança espancada, e ela acolhe essa criança, e leva ao médico, e cuida dessa criança, ela lembra dela, porque ela foi vítima de vários tipos de violência. Então, é uma coisa muito interessante, a Glorinha não se elogia, ela não se auto-incensa. Ela diz que ela é uma pessoa muito egocêntrica, porque ela está sempre tentando dar aos outros o que ela não teve, tentando curar a infância dela miserável, tentando acolher essa menina que mora dentro dela e que reclama até hoje, que é, vamos dizer assim, bastante indignada pela vida que ela foi obrigada a viver. Ok. Adriana, é isso. Foi um prazer receber você aqui no Iluminuras, conversar sobre uma figura fantástica como a Glorinha. Parabéns pelo livro que acaba de ser lançado, A Casa da Vida. Boa sorte. Muito obrigada. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo a gente fala mais sobre literatura, dessa vez com a advogada Cristiana Freitas. É um minutinho só, hein? Não sai daí. O Iluminuras já está de volta e eu converso agora neste segundo bloco com a advogada Cristiana Freitas, aqui comigo. Tudo bom, Cristiana? Tudo bem, Paulo. Bem-vinda. Muito obrigada. Bom, você tem formação variada, direito, ciência política, sociologia. Dessa formação ampla aí, o que te marcou em relação aos livros, aos autores? Você tem seus preferidos? Claro, todo mundo tem seus preferidos, né? E preferidas. Então, eu entrei na Ciências Sociais, né, na Unicamp e em Direito na PUC, na mesma época, em 98, já fazem muitos anos. E desde lá, nós tínhamos uma formação múltipla. Na Sociologia, a gente chamava, nas Ciências Sociais, de os três porquinhos, né? Weber, Marx e Durkheim, né? Os pais da Sociologia, digamos assim. Então, na Sociologia, o que mais me marcou foram as leituras de Marx mesmo, né, sobre o Capital. É uma obra muito extensa, muito vasta. E na Antropologia, já Norbert Elias foi um dos autores que mais me marcou, principalmente por uma das suas obras que chama Os Alemães, uma vez que eu fiz intercâmbio na Alemanha quando eu era mais nova, né? Então foi um livro muito importante assim, para o meu pós-entendimento sobre toda uma sociedade que eu tinha, né, vivenciado, né, da qual eu tinha participado em 96, um pouco antes de entrar na graduação. E na ciência política foram vários autores, especialmente aqueles ligados às relações internacionais, que foi uma área na qual eu me especializei mais, né, durante a graduação e também durante o meu mestrado. Então foram autores como Walzer, Hadley Bull, os clássicos do Edward Carr, são autores que trabalham as relações internacionais e um pouco, né, da ordem internacional no mundo, discutem a ordem internacional, né? E no direito? No direito, eu demorei um pouco para me interessar, né, especialmente pelo direito, né? Eu estudei na PUC e aí eram matérias mais, digamos assim, manuais de direito, né, e menos filosóficas, né? Então, mais tarde, quando eu passei a me interessar mais pelo direito, eu fui me interessando por Dworkin, por exemplo, por Norberto Bobbio, né, que é um dos grandes autores que trabalha os direitos humanos, que depois veio a ser a minha grande especialização. Então, eu citaria esses dois, assim, com mais frequência, né, digamos assim. Você sempre escreveu artigos e lança agora o seu primeiro livro. A gente fala sobre ele daqui a pouquinho, mas antes eu tenho uma curiosidade. O livro é fruto da sua tese de doutorado, mas você mudou de objeto ali ao longo
do tempo. Tinha um tema e mudou de tema. O que aconteceu no meio do caminho? Pois é, eu estudava a seletividade no Sistema Internacional de Justiça, porque eu fiz meu mestrado em Ciência Política sobre o Tribunal Penal Internacional. Na verdade, sobre o debate político-jurídico acerca dessa ratificação do tratado. À época, né? Hoje a gente já está em 2017, já faz muito tempo que o Brasil, inclusive, aderiu ao TPI. Durante minha pesquisa de doutorado, eu acabei sendo convidada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República para integrar um grupo de trabalho sobre moradia adequada em razão de situações emergenciais de desastres. E nós percorremos todas as regiões no Brasil que foram afetadas por desastres até então. Então, na época, era a região ali no Santa Catarina, né, Ilhota, Florianópolis, Blumenau, aquela região. Depois, a região serrana do Rio de Janeiro, né, que foi uma região que sofreu um dos desastres mais difíceis e complexos, né, em termos de danos humanos, o maior desastre que nós tivemos. E também a divisa entre os estados de Pernambuco e Alagoas, né. E nós verificamos que a condição daquelas populações que tinham sofrido, né, tinham sido afetadas por aqueles desastres, por aquelas inundações e pelos deslizamentos de terra, eram muito precárias, né? Anos depois, elas ainda muitas vezes viviam de aluguel social, muitas vezes não recebiam do Estado o ressarcimento ou a reparação necessária decorrente daquela violação de direitos humanos. E a gente costuma dizer que, no fundo, essas pessoas, em geral, são, com exceção de alguns casos na região serrana, né, que eram populações mais abastadas, mais ricas, elas sofrem de uma dupla violação de direitos humanos, né? Elas já, de antemão, não tinham acesso a uma moradia adequada, a um sistema de saúde adequado, à educação, e com o desastre elas passaram a ter uma dupla violação, né? Tiveram os seus barracos soterrados, tiveram suas moradias destruídas. Elas tinham pouco e pouco depois não tinham mais nada. Exato, e passaram a não ter mais nada. Então aquilo me chamou muita atenção e eu comecei a me perguntar o que o direito tem a ver com isso, né? Como é que o direito poderia ser, né, considerando o direito como um instrumento de transformação social, como é que o direito poderia vir a transformar a realidade dessas pessoas? Existia já um trabalho da Defensoria Pública desses locais, mas não difícil de ser conjugado com uma série de outros interesses, né, e políticas públicas até então, naquela época. O resultado, então, dessa mudança está aqui comigo, Direito da Gestão de Riscos e Desastres no Mundo e no Brasil. Você já adiantou um pouquinho do livro aqui. O que mais tem aqui, Cristiana? As pessoas vão encontrar uma compilação da legislação internacional e da legislação brasileira sobre o tema da gestão de riscos e desastres. Então, na primeira parte, eu trabalho toda a legislação internacional no âmbito das Nações Unidas, no âmbito regionais, né? Tanto Ásia quanto América Latina e África, e na parte 2, a legislação nacional sobre o tema. Na legislação nacional sobre o tema, nós temos a legislação específica, né, que é a Lei de Proteção e Defesa Civil, a Legislação Nacional da Proteção e Defesa Civil, e toda a legislação que, de certa maneira, tangencia ou agrega a essa legislação. Então, no âmbito do direito constitucional, dos direitos humanos, do direito ambiental e do direito nuclear. Você uniu várias áreas, vários ramos do direito, não foi isso? Exato, vários ramos do direito. No âmbito internacional, o que nós temos mais são tratados e convenções e o que chamamos de instrumentos de soft law, que são marcos e planos de ação das Nações Unidas, aos quais os países aderem e implementam em formato de políticas públicas nos seus estados. Então, assim, eu até aponto durante a tese que no âmbito no que diz respeito aos tratados e convenções, nós temos uma baixa adesão, porque os países normalmente não querem se comprometer com um tema tão arriscado como, né, o tema da gestão de riscos e desastres. Por outro lado, sabendo que é uma necessidade cada vez mais premente, tanto a prevenção quanto a resposta aos riscos e desastres, esses mesmos países aderem a protocolos e a planos de ação que são construídos, em sua maioria, pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos e Desastres, que é um organismo criado em 2000. Agora, que gestão é essa? Gestão de riscos. Como é que se previne? Essa é que é a ideia? Exato. É uma ideia...
no ano de 2000, as Nações Unidas criou a Década Internacional para a Redução de Riscos e Desastres. E a partir daí foram criados uma série de documentos e instrumentos que visam não só a resposta aos desastres, como até então se pensava, mas principalmente agora a prevenção a esses desastres. O nosso último documento internacional, fruto da terceira Conferência Internacional de Redução de Riscos e Desastres, é o Marco de Sendai. O Marco de Sendai, ele foca principalmente em uma série de medidas, né, às quais os estados devem aderir e implementar em formato, né, de políticas públicas, na área da prevenção. Então, por exemplo, criar legislações protetivas para áreas de riscos, focar na educação da população para que ela possa prevenir, né, a ocorrência desses desastres, porque a gente trata os desastres como se eles fossem apenas naturais, mas eles não são. Eles são muito frutos da ação humana, né? Ou, em certa medida, contemplam um componente da ação humana. Então, a gente já não fala mais só sobre desastres naturais, a gente fala sobre desastres que contemplam, então, desastres tecnológicos, que são aqueles causados pela ação humana, e desastres naturais que sempre têm, né, na medida do possível, um componente voltado para o aquecimento global, para as mudanças climáticas, né? Então, nesse sentido. Pegando um outro exemplo, a tragédia de Mariana, em Minas, completou pouco mais de 2 anos. Agora, ali, o que pode ser feito, o que deveria ter sido feito, o que vai ser feito? Bom, no caso da tragédia de Mariana, é considerado, né, um desastre ambiental tecnológico, porque foi pensado a partir de uma falha na estrutura da barragem que causou o deslizamento da barragem de Fundão e afetou não só as populações ali imediatas, como também toda a extensão do Vale do Rio Doce até a gente chegar no Oceano Atlântico. O que poderia ter sido feito é um programa, um plano de contingência, né, e que muitas empresas hoje, agora, passam a ter como prioridade, um plano de contingência que prevenisse, né, essa ocorrência do rompimento da barragem e, em caso de rompimento das barragens, uma mitigação e uma preparação tanto para as populações quanto para a proteção daquela fauna e da flora que foram ali atingidas. Então, a gestão de riscos e desastres, ela contempla várias etapas: a prevenção a esses riscos e desastres, a mitigação dos eventuais efeitos que possam acontecer, porque ninguém está sempre preparado para isso, né? A preparação, porque pode acontecer, bom, sabemos que isso vai acontecer esse deslizamento, ou vamos supor, vai acontecer um terremoto. Então, nós vamos evacuar toda a população, nós vamos proteger as casas, nós vamos proteger as fazendas, os animais, né? Ou como aconteceu agora no norte em Miami, naquela região ali dos Estados Unidos, né? O próprio prefeito de Miami computou 2 ou 3 mortes, né? Por um evento que poderia, por um furacão que poderia ter causado a morte de milhares de pessoas. Então, isso é trabalhar no sentido da prevenção e da mitigação e da preparação para esses eventos. A resposta, ela já é quando todas essas outras etapas falharam, né? E aí nós temos os danos que são irreparáveis, tanto do ponto de vista humano, quanto materiais e ambientais. E aí a ONU tem, no âmbito do Marco de Sendai, uma estratégia que é chamada de Build Back Better, né? Construir melhor para que nós possamos para que essa reconstrução seja também uma forma de prevenção. Ok. Cristiana, é isso. Muito obrigado. É um tema complexo. A gente passou por exemplos aqui no Brasil, mas é muito bom falar sobre isso e prevenir, como você alertava aqui pra gente. Muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. É uma tese, não é porque é minha não, mas ela é inédita no Brasil, né? E contempla, de fato, uma série de esforços reunidos, né, para essa gestão de riscos e desastres. Recado está dado. Muito obrigada. Bom, muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, acesse aí tvjustiça.jus.br. E para falar com a gente, o e-mail é iluminuras@stf.jus.br. Um abraço e até o nosso próximo programa. Tchau!